alunos do segundo ano animados para mais uma aula de matemática? Sou a professora Jaqueline. Eu estou. Porque agora você pode pensar, mas está acabando. Por isso mesmo tem que ter mais ânimo ainda para a gente terminar com chave de ouro. Né? Vamos passar? Boas notas? Vamos aprender principalmente? Mas antes de começar a nossa aula, 3 recadinhos super importantes para você. Se você está acessando o Classroom ou pelo aplicativo, pelo computador, faça todas as suas atividades, coloque em ordem, faça todo dia. E se tiver recadinho do teu professor sobre o Meet, participe do Meet, abra a câmera, tire dúvidas. É uma aula virtual, mas tão bacana porque é com o seu professor. E você vê os seus colegas para matar saudade também. Mas se você não tem acesso ao Classroom ou à internet, não tem problema. Vai na sua escola, pegue suas atividades, leve para casa, resolva e devolva lá na escola nas datas marcadas. Tudo bem? Isso vale nota e vale frequência. O que nós estudamos na aula passada? Na aula passada, a gente viu o cosseno, lembra? A gente estudou o movimento harmônico simples. E eu deixei uma tarefa para vocês. Pensaram que eu esqueci? Nananina não. Né? E o Natan? Oi, Natan. Acho que você também fez a tarefa. Você conseguiu fazer? Que legal. E vocês? Conseguiram? Vamos lá? Então, aqui, ó. Esse é o gráfico depois de pronto. Como é que eu cheguei nesse gráfico? Eu plotei o 0 com o 2. Então, o 0, marquei. Se você marcou 1, pode usar a linha do caderno como referência. Eu não marquei 1, mas tem 1 aqui no meio. O 2, meio é 0. 1 é menos 2, então, para baixo da origem. 1,5 é 0 e 2 é 2. Esse aqui vai destacar o quê? O movimento daquela coisa. A elongação é isso aqui, ó. Essa altura aqui, ele vem para cá, que é o mínimo e sobe. Então, ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? Esse é o movimento completo dele. Ele vai, sobe, volta e vai assim continuamente, periodicamente. Tá? Por isso que seno e cosseno são chamados de funções periódicas. Tá? E o que a gente viu mesmo? Relembrando, o domínio da função são os reais, a imagem da função é menos 1 e 1, o período é 2π radiano ou 360 graus e o gráfico é cossenoide. Você não fez a tarefa? Tá bom, vou dar uma chance para você. Eu vou deixar aqui e vou dar um tempinho então para você copiar. E se você fez, ótimo, só confere se realmente está certo. Eu já volto. E aí, você tinha feito? Legal? Não fez? Mas agora está no caderno, né? Isso que é importante, tá? Não deu? Tudo bem, mas tenha lá o gráfico, né? Porque marcar pontos no gráfico é coisa que a gente está fazendo desde o fundamental e é super importante, tá? Mesmo usando o recurso da tecnologia, a gente tem que ter noção de aonde que vai o valor do x, onde vai o valor do y, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula? Então, aqui, ó, exercício 1. Para quais valores de k pode assumir para tornar possível a igualdade? Cosseno de x igual a 2k menos 9. Isso daqui tem a ver com a existência do cosseno. Por exemplo, se você digitar na calculadora cosseno de... por exemplo, você digita 3 e a função inversa do cosseno, ele vai dar, na tua calculadora vai dar erro, porque não existe nenhum valor para cosseno que dê resultado 3. Todos os valores do cosseno, eles vão estar dentro de um intervalo. O menor valor é menos 1
E daí vai ser vários esses valores infinitos, né? Porque tem infinitos números entre menos 1 e o máximo vai ser 1. Então, o que eu quero? Então, ele me deu o cosseno. Então, no lugar desse cosseno, eu vou pôr a função, que é 2k menos 9. E você vai descobrir qual é o menor valor que eu posso assumir para cá, para que esse cosseno exista. E também, qual o maior valor para o k, para que essa função exista. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício. Lembre-se que trabalhar com desigualdade é como igualdade, tá? Tem um porém, mas eu vou deixar vocês fazerem e eu já volto. E aí? Descobriram qual que é o valor, o menor valor para o k e o maior valor para o k para que essa função exista? Porque se eu coloco lá cosseno de x igual a 3, não existe arco que dê resultado 3. Ou se você colocar menos 10, também não vai ter cosseno de x igual a menos 10. Não existe, tá? Então, vamos determinar esse valor de k? Vamos corrigir? Vem comigo. Então, lá. Então, eu pus a dica aqui para vocês. Vai de menos 1, menor igual, né? Esse símbolo a gente lê menor igual. Cosseno de x, menor igual que 1, tá? O que quer dizer igual? Começa em menos 1. O que quer dizer o de lá? Termina em 1. Quantos números existem entre menos 1 e 1? Infinitos, tá? Porque é o conjunto dos números reais. Vamos fazer o cálculo? Então, ó. Então, como a função cosseno assume os valores menos 1 e 1, então, no lugar do cosseno, eu vou pôr 2k menos 9. E eu tenho duas desigualdades. Na realidade, eu tenho um sistema de inequações. Sistema, professora? Se você não colocou a chave, não tem problema. É que a gente resolve duas operações aqui. Uma é essa daqui, menos 1 menor igual que 2k menos 9. A outra é 2k menos 9 menor igual que 1. São duas inequações. Equação é quando tem sinal de igual. Inequação é quando tem sinal de menor e maior. Esse é o nome. Mas a forma de resolver, lembra que eu falei, é a mesma? E eu disse que tinha um detalhe. Vamos ver que detalhe é esse. Continuando. Então, aqui, ó. Qual que é o meu objetivo? Eu coloquei as duas separadas, lembra? Ó, eu tinha essa daqui e eu escrevi dessa forma. Eu repeti o termo central, porque ele vale duas vezes, só que na hora de escrever a gente não tem costume de escrever duas vezes. Mas, para resolver, a gente repete esse termo. Aqui eu tenho menos 1 menor ou igual que 2k menos 9. Coloco 2k para cá, vem menos 2k. Menos 9 com mais 1, menos 8. Letra de um lado, número do outro. Por que aqui ficou k maior? Esse é o detalhe que eu falei.
como a incógnita é negativa, vocês aprenderam, tiveram esse costume, aquele macete de multiplicar por menos 1. Na realidade, a gente quando multiplica por menos 1, nós estamos trabalhando com o oposto, o simétrico. O simétrico de um número negativo é um número positivo, porque menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Menor, qual que é o oposto do menor? O contrário do menor, é maior, né? Então, por isso que o menor, quando a gente multiplica por menos 1, vira maior. E menos 8, né, vai ficar mais 8, dividido por 2, deu 4. Como é que ficou 4? Porque eu alterei o sinal e 8 dividido por 2 é 4. Aqui embaixo, 2K, o menos 9 vai para o outro lado, mais 9 fica 10. 2 está multiplicando, passa dividindo, princípio multiplicativo, então K menor ou igual a 5. Ou seja, se eu escolher 4 no lugar do K, aqui vai dar 2 vezes 4, 8, 8 menos 9, menos 1. Existe cosseno que dá menos 1. Se eu colocar 5, 10 menos 9 é 1. Existe. Se eu colocar 4,5, vai dar um valor aqui, quebrado, 0, alguma coisa, que também existe. Então, para o K, então a gente definiu o campo de existência. A gente chama isso de domínio da função. Tá bom? Fácil? Vamos continuar? Exercício 2 é uma questão do Enem, né? Ano que vem, todos vocês vão estar no terceiro ano e vão estar lá, talvez, alguns pensando em fazer o Enem. Um exercício do Enem. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, a famosa pressão da pessoa, né? O famoso 12/8, pressão normal, utiliza uma função do tipo PT A mais B cosseno de KT. Então, o meu objetivo desse exercício é o quê? Determinar o A, o B e o K. E elas são constantes reais positivas e representam a variável tempo medida em segundo. A nossa pressão ela é dada em batimentos por segundo, tá? Aquele 12/8 é o quanto de tempo que leva para ir e para voltar o sangue na veia. Basicamente é isso. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Então, aquele que o enfermeiro usa, que ele fica com o estetoscópio no ouvido e põe aqui para ouvir, ele está vendo justamente isso aí, é o batimento cardíaco, que ele usa ali para medir a pressão. Tá? Daí, a pressão mínima dessa pessoa foi 78 e a pressão máxima foi 120. A gente disse que é uma pressão normal. O número de batimentos cardíacos por minuto foi de 90. Existem aparelhos que marcam isso, a pressão, eletrônicos, né? Marcam a pressão, marca a tua pressão 12/8, quer dizer, a tua pressão máxima é 12 e a mínima é 8. E a quantidade de batimentos cardíacos. E aqui tem a função. A função PT obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi, letra A, 99 mais cosseno, mais 21 cosseno 3π, 78, letra B, 78 mais 42 cosseno 3πt, ou letra C, 99 mais 21 cosseno 2πt. E aqui eu coloquei o período. Lembra que a gente viu nas aulas de seno? Que o período é o inverso de 2π? Então, tá bom. Aquele valor e o K ou C lá. Professora, mas eu lembro de ter visto C nas aulas de seno, aqui está K. É porque no enunciado está K. Tá? Então, por isso que eu coloquei K em vez de C ali. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e tentarem resolver. O objetivo é achar A e B. Vai cair num sisteminha. Eu já volto.
E aí, conseguiram resolver? Ah, acharam difícil? Fácil? Na realidade, ele segue aquele raciocínio lá de umas aulas anteriores que a gente resolvia o sistema, lembra? A mais B, A menos B, vai entrar justamente aquilo que a gente viu no exercício 1, o valor máximo e o valor mínimo, né? Vamos lá? Então, como é que eu vou fazer para calcular A e B? Então, para calcular A e B, a gente tem que lembrar o seguinte, que nós sabemos que o cosseno pode ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Ou seja, sua porção será mínima quando o cosseno nessa função valer menos 1. E será máxima quando o cosseno valer 1. Pressão alta, pressão baixa. Pressão mínima e pressão máxima, desculpa. Então lá, como é que eu vou fazer? Então eu vou resolver o sistema. A mais B é menos 1, né? Então o valor do cosseno aqui, cosseno de KT, desculpa, K vezes T é menos 1, é o mínimo. E aqui é o máximo. O que vai acontecer com o mínimo? Vai ser a diferença dos valores. Então, A menos B é igual à pressão mínima, 78. E A mais B vai ser a pressão máxima, que é 120. Como que eu resolvo esse sistema? Da mesma forma que vocês já fizeram algumas aulas atrás. Vamos usar a adição, vamos somar. Eu somo A mais A, fica 2A. 78 com 120 é 198, dividido por 2 deu 99. Então, a gente já descobriu o coeficiente A. E como é que faço para descobrir o B? Escolho qualquer equação e substitui. Escolhi a segunda, 99 mais B, então no lugar do A pus 99. O B deu 21. E aí, acertaram? Eu vou dar um tempinho para vocês conferirem os seus cálculos, ou se for o caso, copiar se você não conseguiu resolver. E eu já volto. E aí, copiaram? Ou melhor, espero que tenham corrigido. Vamos continuar a resolver o exercício, então? Então, a gente descobriu A e B. Quem que está faltando a gente descobrir? O K. E como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira. Por fim, calculamos o valor de K. Então, o batimento é de 90 batimentos cardíacos por minuto. Vamos descobrir quanto que o coração está batendo em 1 segundo? Para isso, vou fazer a nossa famosa regrinha de 3. Então, em 90 batimentos cardíacos em 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Por quê? Porque lá no enunciado dizia que o tempo era em segundos. Então, 1 vai ser X. Então, 1 batimento cardíaco. Quanto tempo demora? 2/3 de batimentos por segundo. Então, não chega a dar um segundo. Não é um batimento a cada segundo, tá? Então, o nosso coração é um pouco mais rápido, né? Então, 2/3. E como é que eu continuo para achar? Então, o meu período é 2/3, né? Então, 2πk é igual a 2/3, que é o período aqui, ó. Eu só pus para lá, em vez de pôr aqui 2/3 igual, porque a gente está acostumado a pôr a incógnita antes. Foi só por isso, tá? Então, no lugar do período, eu coloco 2/3. O período é o tanto que o batimento cardíaco é a pressão. Então, ela demora 2/3 por segundo para subir, fazer esse movimento do sangue. É a nossa corrente sanguínea, na realidade, né? Que é o que a pressão está aferindo, né? Então, aqui, ó, então multiplica cruzado,
o K deu 3π. Então, a gente já descobriu o A, já descobriu o B e já descobriu o K, né? Que era o que o enunciado pediu. Eu vou dar um tempinho para vocês conferirem essas contas e se você não conseguiu fazer, aproveite para copiar depois da minha explicação. Acho que daí ficou bem claro, não ficou? Vou dar um tempinho e já volto. E aí, agora a gente já tem o A, o B e o K. E qual que é a resposta certa? Substituindo os valores, a resposta certa é a alternativa A. Então, o modelo que é utilizado e que monitora essa pressão aí é 99 mais 21 cosseno 3π. E esses modelos é que eles usam, por exemplo, para produzir o aparelho, que agora eu não lembro o nome do aparelho que mede a pressão, mas aquele aparelhinho de medir pressão, tá bom? Então, lá, ó. Então, o que vimos na aula de hoje? A gente viu o exercício envolvendo a função cosseno, inclusive aplicamos o exercício lá do Enem. E o que a gente vai estudar na próxima aula? A função trigonométrica. A gente vai trabalhar com esses fatores A, B. A gente vai dar continuidade na realidade. Então, gente, muito obrigada pela nossa aula. Natan, muito obrigada também por hoje e até a próxima. Fiquem bem.